Flamengo e Boa Vista se enfrentaram no Maracanã e foi um atropelo. 4-0, fora os apavoros, hein? Vamos ver. Do olhar atento a um sorrisinho. Parece que o professor gostou do que viu, hein? Uma grande atuação, tanto na iniciação, quanto no processo de construção média, quanto na alta. E não foi só o Tite que curtiu, não. Nenhuma ameaça, o Flamengo tranquilo, melhor defesa do campeonato, líder da Taça Guanabara, 150% garantido nas semifinais do Carioca. Contra o Boa Vista, o Flamengo estava a uma vitória da classificação para a semifinal do Carioca. E começou com tudo. Nem 1 minuto de jogo e o Luiz Araújo quase abriu o placar. Pra fora! Com 19 segundos de jogo. Já era um sinal do que vinha pela frente. Verticalizou o tempo todo, buscou o gol, pressionou de uma forma leal, competiu forte. Foi competindo forte e pressionando que o Flamengo logo abriu o placar. Gol! Do Flamengo, Luiz Araújo! 4 minutos depois, o Luiz Araújo foi para a cobrança de escanteio. Uma bola invertida lá pro outro lado, pro Cebolinha, e dos pés dele, cruzamento na cabeça de Pedro. O Pedro de cabeça emplacou! Gol! 2-0 em 12 minutos. O Flamengo seguiu pressionando. Perdeu chance, muitas até. Teve bola na trave. Fora! Levou pro pé esquerdo, chutou na trave, a bola bateu! Eu digo, mas vamos transformar isso em gol. Às vezes um pouquinho mais de calma, às vezes um pouquinho mais de precisão. O time jogando assim, ele tem que fazer mais gol. E parece que a chamadinha de atenção no vestiário funcionou. O Flamengo transformou a pressão em gol. Arrascaeta. Implacável pro fundo das redes. A bola num balaço do Arrascaeta. E o cara tava inspirado, viu? De um uruguaio pro outro. Do De La Cruz pro Arrasca. Invadiu a área, pé esquerdo, chutou e emplacou! Foi uma pressão simplesmente insuportável para a defesa do Boa Vista. 4-0. E o Flamengo ainda teve um pênalti. Na jogada do Cebolinha, a bola bateu na mão do Sheldon. Pedro foi pra cobrança, mas desperdiçou e acabou vaiado no Maracanã, hein? Pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu, não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, desde quando eu tentei ser jogador, mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. O melhor do Pedro, o melhor do Flamengo. Pro torcedor, tem sempre que entregar mais. Agora o que a gente quer é que o Mengão jogue assim, dessa maneira, também nos clássicos. Então, pouco aí mais tem uma difícil, né? diferença. Tem uma diferença. Combinar com que a gente adversário. precisa considerar que é, com todo respeito, o Boa Vista. Não era um clássico, era o Boa Vista jogando no Maracanã. Mas assim, é que dá pra fazer feio frente ao Boa Vista também. Dá pra fazer feio o Flamengo? Não. Esse Flamengo ia ter que se esforçar, hein? Espera-se que não, mas pode acontecer. Pode. Pode. Deve, não deve acontecer. Não deve acontecer. É Mas ruim, é o futebol. É ruim que aconteça. Imagina não se aconteceu, mas acontece. se Teve o gente Flamengo ganha vaiando por ontem. 1-0, ganhou. Caia. É feio. Ganha por 2-0 também, talvez falar, mas não é possível, né? Então, assim, dá pra não ir tão bem. Pega uma noite que não é ideal, Boa Vista joga bem, o Flamengo não joga tão bem, acontece uma vitória de 2-0 do Flamengo. A gente já tá falando hoje, nossa, foi ruim. Inegável. Ontem já teve vaia? Então, Que eu não entendi, diga-se. Eu queria só sobre entender. vaia, é que no momento do Botafogo a gente falou muito de psicológico, Isso. nem debateu o campinho, a gente sabe que o programa também é muito dinâmico, tem vários assuntos. Então, só para não me estender muito na questão da vaia, eu sinceramente não entendi. Também não. Se for justificar a vaia por preferência, já é incoerente. Tá? Se gosta mais do Gabigol e menos do Pedro, você vai vaiar um cara que te entrega gol, primeiro, se justificar vaia, preferência com vaia, você está desvalorizando um ativo que é o cara que te dá mais gols nos últimos 2 anos, não só no Flamengo, mas no Brasil. De 2022 para cá, o Pedro tem 70 gols marcados, entrega mais que Hulk, mais que Rafael Veiga. Eu estou falando em gols, e a gente está colocando outros grandes nomes de outros grandes clubes.
desde os tempos de Defensor no Uruguai, no Cruzeiro e agora no Flamengo também. Mas, assim, sinceramente falando, ontem foi mais um grande jogo do Flamengo. O Tite vai mostrando que está colocando o jeito dele nesse time. O time tem muito mais a evoluir pelos talentos que tem e é o que se espera muito desse Flamengo. Agora, justificar qualquer preferência ou qualquer falha com vaia não me agrada, assim. Óbvio que é um gosto individual meu, mas para mim não fez sentido nenhum as vaias de ontem. Tem um amigo meu que fala assim, não querendo ser sommelier de torcida. Exato. Mas no caso... Mas eu já quis falar hoje porque querendo, eu sabia que você ia falar. Já vou fazer. Já querendo, o Pedro jogou mal, tá? Jogou mal. Mas mal pra ser vaiado? Não. É exatamente isso, não faz nenhum sentido. Vaiar um jogador num 4-0 não faz nenhum sentido. Faz nenhum sentido. Eu também não Então, assim, entendi. tudo bem, é um nível de exigência que é diferente de qualquer torcida do Brasil. O nível de exigência da torcida do Flamengo é algo que é completamente fora do padrão, não igualável a nenhuma outra torcida do Brasil. E esse nível foi aumentando nos últimos anos. Ele foi Só aumentando. aceitamos o título. Só aceitamos o título, tem que ser aumentando agora por antes do campeonato acabar. e por jogadores bons, né? Agora. Isso, só goleada nos adversários e Com o time que eu com quero. o time jogando muito, o time que eu queria que fosse escalado. Pois Mas enfim, esse é o nível de exigência do torcedor. O Flamengo, esse Flamengo tem potencial para entregar algo perto do nível de exigência. É mesmo? Então o torcedor, o jogador, tem que ter também um entendimento. Esse é o Flamengo mais perto do Flamengo de 19? Esse é o Flamengo. O Flamengo de 19 de 20 também é de 19, tá? De 20 o Rogério Ceni pega, Rogério Ceni pega o brasileiro, o time de 19 é campeão brasileiro. Ele é o de 20 também é de 19, então... Mas você diz em resultado ou desempenho? Não, Acho em que desempenho. capacidade. Não, porque aí é que tá. Em 20 foi campeão brasileiro, mas a torcida nem lembra, né? É porque eu enxergo um time completamente diferente. É o Não, jeito de mas jogar, né? O só que a tem torcida um quer remanescente. ver. O remanescente O time é o jeito de titular- jogar também. Não, então. Mas estou falando, agora a comparação está entre 20 e 19. A gente tinha o mesmo time, a mesma base, mesmo tudo, mas não tinha o estilo de jogo de Não, 19. não tinha. E a torcida quer espetáculo, não basta Isso. dar título. Mas A torcida quer o espetáculo. esse é o time mais perto? Esse é o time mais perto e melhor comandado Então é isso. desde 19. Tá? Com mais capacidade de desenvolvimento. Com mais potencial técnico e com o melhor desde treinador. 19. Isso. Inclusive com um treinador melhor do que o do de 19. Que não é retranqueiro, tá? Então, peraí que a gente tem muita coisa para ouvir. não Só é antes, deixa eu só fazer um registro aqui, porque ontem que me veio essa curiosidade. Olha o escudo ali do... Eu ia falar do Nottingham Forest de Saquarema. O escudo aí do Boa Vista, ó. É um cedro. Desde 2004, mudou. Não era assim, não. Mudou desde 2004. Eu sempre tive essa curiosidade. Que árvore e por quê? Desde 2004, o patrocinador era libanês. E aí foi um cedro para os... Porque não era, porque não. tá na bandeira, é a árvore da bandeira do Líbano. O que é? O cedro. É porque é a árvore isso. típica, né, inclusive, do país. Bom, vamos lá. Vamos ouvir o Pedro, que o Luiz levantou a lebre aqui. Será que é pela rivalidade? Pedro foi vaiado por isso? Pedro, Gabigol? Será que Ele jogou mal. parte da torcida tá... Ele jogou mal, ele fez o gol, mas ele jogou mal. Vamos ouvir o Pedro. Isso foi tema de coletivo, aliás, do Pedro e do Tite. A rivalidade. Vamos ouvir primeiro o Pedro, então. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, um lado um do outro. Acho que sempre criaram essa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então, eu acho que é o Flamengo que ganha com isso, a gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores eles colocam dessa porque estilos às vezes tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se tu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Eu acho isso sensacional. Não, peraí, vamos por partes. A coisa da pressão
faz parte. Atleta de alto nível, um treinador de um clube do quilate, de um time, né? De um clube do quilate do Flamengo, vai conviver com a pressão. Justa até aí. ou injusta. Exatamente. Está no contra-cheque. Exato. Tá ali no Tá no bolo. contra-cheque. Beleza. Agora, parte da torcida não quer o Tite. Eu gostaria muito de ouvir parte da torcida. Se ela realmente existe, não quer o Tite. Quer quem? Jorge Jesus. Ah, para com isso, gente. Não, é sério. Ah, mas antes do Tite ser contratado, a gente via em vários lugares. É sério. inclusive, A torcida, não só em rede a social. torcida mas do Flamengo, a torcida do Flamengo tem uma expectativa, sim, Do retorno de Jesus? do retorno de Para com Jesus. isso, gente. É assim, é quase algo religioso, sim. Ele já falou que não quer, já não deu Não, certo. tá. Que pra mim aquilo ali eu não quero, né? Mas o Tite não é o maior Olha técnico lá. brasileiro da, A sombra dizem. Tite da convive com a sombra atualidade. dizem. Tite é o maior técnico brasileiro da atualidade. É? Dos últimos 12 anos, o maior técnico brasileiro. Filipão, não? Não. Da atualidade, não. Filipão talvez seja maior que o Tite na história do futebol brasileiro. Mas o recorte da atualidade é de quantos anos? O recorte de 10, 15 anos, Tá. o Tite tem mais sucesso que o Filipão. Tá. Tá? O Tite dirigiu a seleção brasileira 2 vezes em Copa do Mundo. O Filipão dirigiu uma também. Aliás, chegou mais longe do que o Tite. Não, Mas o Filipão na dirigiu história, na duas. história o Foi Filipão é maior. maior. Duas, É, é. exato. Foi penta Não, e... nos últimos 15 anos. Ah, ok, no Nos recorte. últimos 15, Tá. 10, 15 anos, o Filipão dirigiu uma Copa. Uma vez, é Chegou verdade. à frente do Tite, mas fracassou mais do que o Tite. A mancha foi Chegou grande, entre né? os 4, mas o fracasso foi maior. A Tá? mancha foi pesada. Títulos, o Tite, nesse período, tem mais títulos relevantes do que o Filipão. Futebol desenvolvido com O beleza. Tite tem títulos mais relevantes, é isso? Tem. O Tite tem um... Nos últimos anos, né? É porque eu na tô história, voltando o Filipão muito tem no mais. Filipão. Então, é que eu tô voltando mais do que o O Tite tem uma recorte. Libertadores, o Tite tem uma Libertadores, o Tite tem um Campeonato Mundial, o Tite tem 2 Campeonatos Brasileiros, o Filipão também tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil nesse período. É equilibrado, mas o Tite é o técnico mais relevante dos últimos 12 anos no futebol brasileiro. Na história, em atividade, o Filipão É é o técnico mais relevante do futebol brasileiro. Tite, R$2 ou uma pergunta misteriosa? O que você prefere? É R$2, sempre. Não, pergunta misteriosa. A R$2 pergunta você não misteriosa. compra nada. Ele merece a fama. Cada merece pergunta é o convite. misteriosa. Quantas perguntas misteriosas ela me faz por dia? 2 Várias. mais 2 Fora mais as 2. de off, fora as de off. Já tem uma conta aí de milhões. Tite ainda merece ouvir pergunta sobre retranca, Luiz Teixeira? Lógico que não, mas ele vai ouvir, Mari. Vai ouvir. Tá, então tá. E ele Principalmente mais uma quando vez querem ouviu. desviar o assunto. Mais vai uma ouvir. vez ele ouviu. E eu agora, dessa vez, eu discordei da resposta, do jeito como ele se defendeu. Vamos ouvir. Eu trago o estigma do gaúcho. Sabe qual é o estigma do gaúcho, né? Sabe o que acontece? É um pouquinho do gaúcho e um pouquinho de não deixar o trabalho terminar. Só como é que tu vai avaliar quando esse trabalho está na metade do caminho? Deixa o trabalho terminar. Quem fala isso, desculpa, ele não conhece muito a minha história. Talvez ele precisasse um pouquinho mais. Sabe por quê? Aí eu peguei quando o Corinthians estava para cair, e aí tu tinha que fazer, nós para cair, tu tem que ser um time competitivo. Aí as pessoas, às vezes, quando elas rotulam, elas têm que ter um pouquinho mais de cuidado de pegar um histórico todo e de ver quando no final do trabalho, o final do trabalho mostra o que tu é, o que tu quer, o que tu busca. Quando o Tite falou desse histórico do Corinthians, 20 anos atrás, 2004. O gente. recorte grande aí dele, ó. Pelo amor de Deus. Então, Então, vamos e ele lá. teve que montar o time daquela maneira. É diferente. Tite foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio não era retranqueiro em 2001. Não, então, o que você discorda tem uma explicação também, discorde. Do estigma? Isso. Porque ele fala que isso é o estigma do gaúcho. É o estigma, também não significa que seja verdadeiro. Tudo bem. O Felipão não é um técnico retranqueiro, o Felipão já montou retrancas. O Portaluppi. Não é um técnico retranqueiro, é um Mano. técnico que joga pra frente até O Mano levou demais. esse estigma durante muito tempo O também. Celso Rotti. O Celso Rotti é retranqueiro. Chonado no volante, né, menino? O Mano tá mais pra trás do que pra frente. Mas acho que é um técnico equilibrado. O Celso Rotti talvez seja um técnico defensivo. É ele que sustenta esse negócio aí. Então tá bom. Vamos de E Arrascaeta. o Dunga? então. Rapaz, Dunga não é técnico. Ele trabalhou como técnico. deu é esse diferente. passo aí, deu esse passo aí. Aí, é retranqueiro, porque voltou atrás, né? Que a gente achou que ele ia desenvolver a carreira, ele voltou. Retranqueiro.
E o Arrascaeta... Gente, a declaração. Vamos à declaração, então, primeiramente? Vamos ao GE. Globo. Essa declaração, a gente está tendo boas declarações, inclusive. Aí, o Marcos está na tela, põe na tela. Marcos Braz ironiza o interesse do Boca em Arrascaeta, do Flamengo. Vão ter que vender a Bombonera. A Argentina está repercutindo isso hoje também, tá, gente? É importante lembrar que vem chumbo grosso aí, porque o rapaz que está lá também gosta muito de falar, que é o tal do Riquelme, né? Atual presidente disse que vai tirar o Arrascaeta da Gávea. Aí, vamos lá, gente. Uma coisa é... Vocês acham que o Flamengo tem interesse no Messi? Eu acho que o Flamengo tem interesse no Messi. Tá. Tem. Você acha que o Botafogo tem interesse no Messi? Tem interesse O no Cuiabá? Messi. Cuiabá gostaria de ter o Messi. Você imagina... Não, mas o Cuiabá tem o Riquelme. Mas pode ser pro banco também. Ninguém falou que vem para ser titular, não, gente. Não vamos se precipitar nessa avaliação. Gente, uma coisa é ter interesse. Outra coisa é ir lá e mostrar que pode. Querer não é poder, já diria a dona Lúcia, mãe minha. Tá? Corinthians e Gabigol sabem muito bem Querer disso. não é poder. Corinthians e Gabigol. Querer não é poder. Vocês acham que merece essa resposta? Eu acho que aí começa... Eu acho que eu tenho uma explicação para essa resposta. Eu tenho uma Vocês vão para explicação. crise política? Desvio de foco. Isso, eu Vocês acho acham? que é o Desvio de... seguinte... Principalmente pelo fato do Marcos Braz estar no foco Tá no olho nos do últimos furacão. meses. Exatamente. Tá. Então, seria mais legal, eu acho, para o momento do Marcos Braz, ele não aparecer, tá? Mas como... Podendo evitar é melhor. Mas como ele é político e também dirigente do Flamengo, político o tempo inteiro quer aparecer. Dá uma declaração como essa, a gente está falando sobre Marcos Braz, agora no Flamengo. Marcos Braz precisa ter o nome dele falado o tempo inteiro para que o nome fique na mente dos eleitores e, na próxima eleição, as pessoas lembrem automaticamente e votem em Marcos Braz. Mais Entendeu? do que E eu apareceu já falei porque várias falou. vezes, inclusive, já dei muita moral. Já... Já dei... Mais do que apareceu porque falou, vamos lembrar, especialmente ele, não só nesse caso, gente. Falou o quê? Vamos recuperar isso aí, nem estou falando só desse caso, não. Eu entendi. Para ele também, talvez por outras razões, seja interessante se manter na mídia, mas... Dito isso, a multa do Arrascaeta é de 50 milhões de euros. Então o negócio na verdade, da Bombonera... assim, o que ele falou... Não tá tanto. Se a gente for levar ali, né, no preto e no branco... Quer aparecer? Quer aparecer. Tá errado? Não tá errado. Não tá, mas é que tá um momento sensível para a gente falar de negócios com a Argentina, né? Tá um momento sensível. Não é bom ficar brincando, não. Não, tem crise. Lembra no Fluminense? O Fluminense isso já gerou discussão na final da Libertadores, isso também gerou discussão. Acho que é. Inclusive porque tem muitos preconceitos maquiados por Exatamente. brincadeira, né? A Tem gente reclama fundo. muito do lado de lá e Perfeito. às vezes acaba não olhando do lado de cá. Perfeito. Luiz Teixeira, Eu. muito obrigada por Valeu, hoje. Luiz.